27 graus Celsius em abril, bem no coração da Europa Central, e de repente todo mundo começa a se vestir como no verão. Bem-vindos a Bernal. Se você acha que já conhece a Europa Oriental, espere até ver o que acontece aqui. Quando o inverno desaparece de um dia para o outro, continuamos nossa exploração da primavera. E hoje estou em Brno, no leste da República Tcheca, na região da Morávia. Honestamente, eu não esperava encontrar essa atmosfera. Depois de passar vários meses entre a Polônia e a República Tcheca, eu achava que já tinha uma ideia clara da região. Mas um fim de semana com 27 graus em abril muda completamente a situação. Depois de um longo inverno cinzento, a luz transforma tudo. As esplanadas se enchem. As pessoas sorriem mais. As conversas ficam mais naturais. É nesse momento que começamos a perceber diferenças culturais sutis, mas reais. Com o tempo, observei algo interessante na República Tcheca. As pessoas parecem mais relaxadas, quase descontraídas. Na Polônia, o primeiro contato costuma ser um pouco mais formal. Isso não é uma regra absoluta, é apenas a minha experiência. Depois de uma longa imersão na Polônia, às vezes senti uma certa reserva no início. Na República Tcheca, especialmente quando o sol aparece, a abertura parece surgir mais rapidamente. Os dois países foram moldados por séculos de influências estrangeiras, o que marcou profundamente suas mentalidades. Mas suas identidades modernas são diferentes. A Polônia continua majoritariamente católica, enquanto a República Tcheca é muito mais secular, o que influencia a atmosfera geral. A forma como tradição e família são abordadas, e até mesmo as interações sociais do dia a dia, também varia. Outro fator concreto é o tamanho. A Polônia é muito maior, tanto em território quanto em população. Isso cria dinâmicas econômicas diferentes, mais grandes cidades e contrastes regionais mais fortes. Em Praga, senti uma energia internacional, muito turística, mas também muito cosmopolita. Em Varsóvia, a história está mais presente. A reconstrução do pós-guerra deu à cidade uma identidade arquitetônica diferente, mais marcada pela modernidade. Varsóvia parece mais autêntica, menos dominada pelo turismo. É possível observar mais da vida local. E para alguém como eu, que trabalha enquanto viaja, isso muda tudo. Menos pressão e cenas do cotidiano muito mais naturais. Na gastronomia, a diferença também é clara. Na República Tcheca, os pratos costumam ser mais pesados e substanciais, pensados para os invernos rigorosos. Na Polônia, descobri uma diversidade regional maior e múltiplas influências que enriquecem a culinária. Viajar constantemente tem impacto direto na energia, na saúde e na produtividade. E refeições muito pesadas tornam mais difícil editar vídeos tarde da noite.
Se você gosta desse tipo de análise concreta baseada em observações de campo, inscreva-se no canal e deixe um like. Isso realmente ajuda o canal e me permite continuar comparando países com dados reais e observações práticas. Muitas pessoas me perguntam onde é mais interessante viver. Então vamos falar de números. Brno tem cerca de 380 mil habitantes. Para comparação, Praga tem mais de 1.300.000 e Varsóvia quase 1.800.000. É uma escala completamente diferente. Quanto ao custo de vida, um apartamento de um quarto em Brno custa aproximadamente entre 700 e 900 euros, dependendo do bairro. Em Praga, o preço facilmente ultrapassa 1.000 euros. Nas grandes capitais da Europa Ocidental, muitas vezes passa de 1.500 euros para um espaço semelhante. Para um casal, viver confortavelmente aqui custa entre 1.500 e 2.000 euros por mês, sem gastos de luxo. Na Europa Ocidental, esse orçamento pode facilmente dobrar dependendo da cidade. Essas diferenças atraem freelancers, trabalhadores remotos e investidores. No mercado imobiliário, o preço por metro quadrado continua mais acessível do que na França ou na Alemanha. Embora os preços tenham aumentado bastante nos últimos anos, alguns estrangeiros compram imóveis aqui para alugar a longo prazo ou em aluguel de curta duração, especialmente em Praga. Em relação à saúde, o sistema de saúde é geralmente considerado eficiente na Europa Central, com custos claramente inferiores aos dos Estados Unidos, embora mais altos que em alguns países asiáticos. Para expatriados, um seguro internacional privado costuma ser necessário. O transporte é outro ponto forte. Uma rede ferroviária eficiente, distâncias curtas e voos frequentes. Em poucas horas é possível chegar a Viena, Bratislava ou Berlim, o que permite manter um estilo de vida nômade. Essa flexibilidade é uma grande vantagem. Quanto às diferenças físicas que observei entre mulheres tchecas e polonesas, são impressões pessoais, não regras universais. Na República Tcheca, notei frequentemente silhuetas mais altas e esguias. Na Polônia, encontrei muitas pessoas com pele muito clara, que às vezes é mais sensível aos raios UV. Do ponto de vista da saúde, a proteção solar é essencial, especialmente para peles claras que queimam mais rapidamente. Mas além da aparência, o que realmente muda é a energia. As tchecas parecem mais discretas e reservadas em seu comportamento. As polonesas parecem mais expressivas. Mais uma vez, isso se baseia em experiências pessoais, não em uma verdade absoluta. O que mais me impressiona em Brno é a experiência sensorial. As fachadas coloridas. O cheiro de café pela manhã.
As bicicletas passando. Conversas em voz baixa. Inglês, às vezes alemão. Cada detalhe conta uma história. Quando se toma tempo para observar, percebe-se que viajar não é apenas visitar monumentos. É uma questão de atmosfera. Em resumo, a Polônia oferece estrutura, estabilidade e tradições fortes. A República Tcheca oferece um ambiente mais fluido e descontraído em cidades como Brno. No final, tudo depende do seu estilo de vida, dos seus objetivos financeiros e da sua conexão pessoal com o lugar. Continuaremos explorando a República Tcheca em próximos vídeos. Se essa análise de campo ajuda você a entender melhor a Europa Central, deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e deixe um like para apoiar o trabalho.